Ora boas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico, de consultoria filosófica, da ciência filosófica e individuologia, que é uma filosofia da individualidade, da consciência aplicada. O tema que eu escolhi para hoje é a coragem, a importância da coragem para o exercício filosófico, para o filosofar, para o pensar, para o próprio pensamento. Se uma pessoa for à etimologia da palavra, aproveito para dar a sugestão para subscreverem o canal, para acompanharem o meu trabalho, para verem o resto dos vídeos. Porque eles correlacionam-se. Eu falo acerca das diversas ideias e de assuntos que eu vou abordando em vídeos, mesmo que eu não aprofundo num determinado vídeo, às vezes aprofundo noutro vídeo, determinados temas e assuntos. Voltando então ao assunto da coragem. Quando uma pessoa vai etimologicamente à palavra filosofia, é importante é o amor pela sabedoria. Portanto, neste caso, poder-se-á pensar o amor pela verdade, o amor pela consciência, o amor pela autoconsciência, o amor pelos conhecimentos, pelo conhecimento, pelo saber, etc. E porquê a importância da coragem? Quem segue o meu trabalho sabe que eu afirmo que há princípios filosóficos fundamentais para o filosofar, para o exercício do pensamento, para o exercício filosófico, que vale o que vale, que é o que é. Que é a humildade e a coragem. Humildade para quê? Humildade para nós admitirmos a nossa própria ignorância. Humildade para nós admitirmos que não sabemos tudo acerca das coisas, que nos falta saber muita coisa acerca de determinados assuntos que até nós poderemos ser especialistas. É preciso humildade, é aquela questão do princípio socrático ou platónico, eu só sei que nada sei. Ou então aquela questão aristotélica, a admissão da ignorância, o princípio da sabedoria. Nós precisamos de humildade para admitirmos nossas fragilidades, as nossas limitações, para admitirmos a nossa inconsciência, para admitirmos a nossa falta de consciência acerca de determinados assuntos, as nossas limitações, as nossas incongruências. Nós precisamos de humildade para essas coisas. Às vezes, humildade para admitirmos que não sabemos o suficiente acerca de determinado assunto para podermos considerar que ele tem lógica ou que não tem lógica, que tem sentido ou que não tem sentido, que é absurdo ou que não é absurdo, pois facilmente se considera que não tem lógica uma lógica que poder-se-á ainda não ter compreendido, e facilmente se considera que tem lógica uma lógica que uma falta de lógica, de sentido que poder-se-á ainda não ter identificado. Portanto, nós precisamos de humildade para colocar em suspenso ou em suspensão as nossas próprias crenças, para não elevarmos a condição de superioridade relativamente às outras, humildade para termos um mínimo de relativo relativismo filosófico, de relativo relativismo hermenêutico, para podermos olhar para as outras coisas colocando em pé de igualdade, para as diferentes crenças, para as diferentes culturas, para as diferentes formas de pensar, para podermos aprender com elas. Porque na nossa psique, se nós inferiorizarmos, nós nem sequer nos daremos ao trabalho para estudar, porque nós já consideramos inferior, e na nossa psique, de forma inconsciente, não vamos perder tempo para estudar algo que já consideramos inferior. Então nós precisamos de humildade para colocar minimamente em pé de igualdade a alteridade intelectual, as diferentes crenças, as diferentes formas de pensar, as diferentes ideias, seja o que for. Isto é importante até pela filosofia aplicada e para a questão da felicidade. Uma pessoa, quando está infeliz, precisa estar aberto para novas ideias. Precisa admitir a ignorância, precisa de admitir que aquilo que sabe, aquilo que acredita, aquilo que escolhe, aquilo que faz, poderá não estar a ser suficiente para poder ser feliz. Então tem de mudar isso aí. Então é preciso humildade até para a pessoa se colocar em causa. Estão a compreender? E a questão da coragem? A questão da coragem é importante quando existe medo. Nós vivemos mergulhados muitas vezes no medo. Medo de pensar, medo do desconhecido, aquele medo mais profundo e radical que é relativo à raiz, que é o medo da dor e o medo da morte, que nos faz ativar aquele sistema de sobrevivência, que eu falo nisso em outros vídeos. O nosso sistema de sobrevivência, que é uma atitude mental que nos faz fugir da dor e da morte, e que ativa de forma inconsciente, e que sempre que alguma coisa pode ser um bocado desconfortável, uma pessoa foge, com medo da dor, com medo que possa doer. Então é preciso coragem para uma pessoa enfrentar os seus medos. Coragem para enfrentar os bloqueios intelectuais. Coragem para enfrentar os apegos intelectuais. Até quando eu falo, por exemplo, na obra A Liberdade dos Escravos, que está aqui em cima, na vertical, eu falo acerca da escravidão humana inconsciente. Aquela escravidão onde existe, por causa dos apegos. Vamos imaginar que uma pessoa, desde que nasce, uma pessoa vai incorporando valores, uma educação, uma formatação, uma formação, entre aspas, seja qual for a expressão mais adequada, e muitas vezes uma pessoa vai incorporando formas de repressão e de opressão sexual e afetiva sem se aperceber. Por exemplo, uma pessoa vai incorporando formas de viver e de pensar que são autodestrutivos. Se já é mau por si só uma pessoa incorporar algo que é autodestrutivo, que leva uma pessoa a ficar doente e a ser infeliz,
Pior ainda quando uma pessoa se apega a isso. E este apego é uma prisão, é uma forma de escravidão. Uma forma de escravidão autoimposta. Porque uma pessoa tem a liberdade para escolher questionar, para escolher colocar em causa. Mas depois também existe a questão da falta de autoestima. Uma pessoa tem medo de ser rejeitada pelos outros por pensar de forma diferente, tem medo de dizer algo diferente porque pode ser rejeitada pelos outros, tem medo de mil e uma coisas. O medo da rejeição dos outros é um dos medos mais profundos que existe. Tem a ver com o medo da dor e o medo da morte. Portanto, há muitos medos que uma pessoa precisa de enfrentar e que para isso é preciso coragem. Até a questão da solidão, uma pessoa tem medo. Há pessoas que têm medo de meditar, ficam angustiadas quando é preciso realizar uma meditação, fechar os olhos, centrar-se em si, centrar-se no presente, entre outras coisas que acontecem com a meditação e que devem acontecer, por exemplo. As pessoas têm medo de parar, as pessoas têm medo do silêncio. Quando eu falo nesta coragem, eu não falo naquela coragem de quem vai para a guerra matar outras pessoas, que vive aquele pânico, aquele medo, aquele stress. Não estou a falar nesse medo, nessa coragem. Estou a falar na coragem de uma pessoa enfrentar os próprios medos. Às vezes o medo de si, que a pessoa tem de si. O medo que a pessoa tem de parar, de ficar em silêncio. O medo que a pessoa tem, às vezes, de conhecer a si mesma. E de respeitar a própria singularidade. E de afirmar aquilo que sente, aquilo que pensa, aquilo que acredita, mesmo que os outros possam rejeitar ou não compreender. Eu estou a falar nesta coragem que é preciso. Para uma pessoa fugir da zona de conforto intelectual. Para uma pessoa sair da zona de conforto intelectual. Para uma pessoa deixar de fugir do desconhecido. Eu estou a falar nesta coragem que uma pessoa precisa ter. Uma coragem filosófica que é importante para pensar. Porque há pessoas que têm medo por não ter autoestima. Têm medo de pensar algo diferente. Têm medo de fugir das convenções, de fugir das maiorias. Têm medo de pensar algo diferente e de dizer algo diferente porque têm medo de ser rejeitadas pelos outros por serem diferentes. E para enfrentar este medo é preciso coragem. É preciso uma coragem filosófica para pensar. Coragem para colocar em causa. Coragem para questionar. Coragem para uma pessoa se colocar em causa a si mesma. Coragem para uma pessoa se questionar. E coragem para uma pessoa enfrentar o medo da dor e o medo da morte. Sempre que tem de sair da zona de conforto intelectual. Porque tudo aquilo que provoca desconforto intelectual, muitas vezes o nosso ego ativa, o nosso sistema de sobrevivência ativa e faz-nos fugir do desconforto, então faz-nos fugir da zona do desconhecido. Faz-nos fugir de tudo e mais alguma coisa. Nós precisamos de coragem. O pensar, o livre exercício do pensamento, ele precisa de coragem constantemente. E uma pessoa sem coragem vive uma espécie de escravidão inconsciente. Vive incorporando e imitando de forma inconsciente tudo aquilo que está à sua volta, com medo de pensar de forma crítica, com medo de colocar em causa, com medo de questionar. Vive imitando todas as pessoas que estão à sua volta, todos os hábitos, todas as tradições. A pessoa vive com medo de pensar por ela mesma. E vive em função desse medo. Porque é normal haver medo, mas é preciso haver coragem para não se viver em função do medo. Para o medo não comandar a nossa vida. E comandar como? De forma inconsciente. Uma pessoa não se apercebe. Nós precisamos de muita coragem para viver. E para afirmarmos aquilo que nós somos, para escolhermos aquilo que nós acreditamos profundamente que devemos escolher, fazer, seja o que for. Até para meditar, uma coisa que parece ser tão simples, é só, entre aspas, fechar os olhos, relaxar, fazer uma autocentragem, uma centragem no presente. É preciso coragem. Há pessoas que têm medo mesmo de meditar. Têm medo de parar, têm medo do silêncio, têm medo do vazio, entre aspas. As pessoas vivem mergulhadas no medo e nunca conseguirão ser felizes. Porque o medo não deixa ninguém ser feliz. E é preciso enfrentá-lo. E para enfrentar o medo é preciso coragem. É a questão da coragem, da importância da coragem em termos de filosofia aplicada. Porque a questão da filosofia da consciência, depois ela materializa-se numa filosofia de vida. Uma filosofia de vida que muitas vezes é inconsciente. É que são questões filosóficas que nos levam a fazer determinadas escolhas em que nós às vezes nem refletimos acerca disso. Nem temos a noção que há uma filosofia de vida por trás das nossas escolhas. Então nós temos de pensar em termos de filosofia da consciência e pensar em termos de filosofia aplicada que tem a ver com a questão da filosofia de vida. Um termo muito banal, entre aspas, muito utilizado. A questão da filosofia de vida. Temos de pensar profundamente acerca disto. E temos de refletir acerca da importância da coragem, não para andar aí a matar pessoas e a fazer mal a outras pessoas na rua, não para ir para guerras, mas a coragem para uma pessoa se conhecer a si mesma e fazer um mergulho interior. E resolver as suas dores, resolver as suas emoções, fazer os seus lutos. Coragem para uma pessoa enfrentar o medo que tem do silêncio. Porque uma pessoa só pode enfrentar a solidão e resolver o problema da solidão, que é um problema individual, de responsabilidade individual, não é um problema relacional. Por isso é que a pessoa pode estar rodeada de pessoas e, no entanto, sentir um vazio enorme. É preciso coragem para enfrentar esse vazio. Porque quando se começa a resolver a solidão pela raiz,
A fase inicial é muito desconfortável, às vezes pode ser muito dolorosa. Mas é preciso coragem para enfrentar a fase inicial em que uma pessoa passou a vida toda a fugir de si. Porque a sociedade empurra as pessoas para viver uma vida externa. Ainda não há um incentivo para se viver uma vida interna, profunda, pedagógica até, em termos de sistemas de ensino. Portanto, nós temos que refletir acerca disso. E temos que perceber a importância da coragem para a nossa vida. Porque nada acontece dentro, nada de verdadeiro, de puro, acontece dentro da zona, ou só dentro da zona de conforto intelectual. Só na zona de conforto. Nós temos que sair da nossa zona de conforto intelectual e não só, e emocional. Mas para isso é preciso coragem. Para enfrentar todo o tipo de medos que possam surgir. E fica aqui uma reflexão filosófica acerca da coragem, a importância da coragem para a filosofia, para o filosofar. Se gostarem deste vídeo, ou deste vídeo, dos meus vídeos no sentido geral, subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like, porque é importante para fazer crescer o canal, para dar sustentabilidade ao canal, senão eu não daria esta sugestão. Sejam felizes, sejam corajosos e cumprimentos filosóficos.